Ok. Não tô conseguindo colocar o título fixo aqui. Apareceu o título para você? Bem, não consegui. Ok, vou começar assim mesmo. Hello everyone, good evening. Hi, Márcia, Felipe, Márcia, Carioca RJ, não sei o nome. Hello, good evening. Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda, sou professora de inglês e nessa aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre mentalidade, mindset. O título da nossa aula é Você Sabe Inglês Sim. Por que eu escolhi esse título? Inclusive com exclamação, para que a gente reforce, né, dentro da nossa mente o quanto a gente já sabe e o quanto nós podemos aprender. Porque é muito comum os alunos começarem a estudar e chegarem com esse discurso de eu não sei nada, ou eu sei muito pouco, ou eu não lembro nada do que eu estudei, meu inglês é zero, menos um, né? E sempre se tem alguma coisa. Se você já estudou antes, se você já fez algum curso, tem alguma coisa, né? Sempre tem alguma coisa. Então, por isso que o título da nossa aula é uma afirmação com uma exclamação. Você sabe inglês? Sim. Todos nós temos a capacidade de aprendermos. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Bem, por que todos nós temos a capacidade para aprendermos uma segunda língua? Primeiro, todos nós temos a capacidade de aprendermos uma língua, né? Assim como nós, quando nascemos, né, como bebês, depois de algum tempo começamos a andar, mesmo que ninguém te ensine, o bebê sozinho vai tentando ficar em pé, ele vai engatinhando, ele vai se segurando, ele vai caindo. E quando você vê, ele aprendeu a andar de forma natural. A mesma coisa acontece com a língua. Quando um bebê nasce, antes mesmo dele nascer, né, ele já recebe a língua materna a língua materna. Ele já recebe informações da língua da mãe, né? Na barriga, quando conversa com a barriga, ou quando a mãe está conversando com outras pessoas, o bebê ele vai tendo esse input de língua. Ele vai recebendo aquilo, depois que ele nasce, ele continua recebendo, e depois de algum tempo que ele vai começar a produzir alguns sons, né, balbuciar, para depois produzir partes de palavras ou palavras pequenas, né? Depois uma frase mais simples e vai aos pouquinhos. É um processo que acontece de forma natural. E por isso que não é difícil pra gente, né? Nós que somos brasileiros falantes de português, a gente fala, não, o português não é tão difícil quanto o inglês é muito mais difícil. O português não é tão difícil porque nós aprendemos de forma natural, sem tanto esforço. Porque nós sempre estivemos, ficamos expostos à língua, né? Desde pequenos nós somos expostos. São muitos anos que você escuta, você fala, você lê, você escreve em português. Diferente do inglês, né? Então, tem que ficar muito claro que nós podemos ter a língua materna como a nossa referência e nosso apoio. Porque como o nosso cérebro, ele
desenvolveu o nível de fluência da nossa língua materna, que é a língua portuguesa, ele sabe o mecanismo para desenvolver uma outra língua. Então é super normal quando um aluno quer opinar e ainda tem um nível básico, né, um nível mais iniciante, e ele pensar em português e traduzir para poder falar. Isso é natural, isso é normal, isso faz parte do processo. O nosso cérebro, ele vai sempre voltar na língua 1, que é a nossa língua materna, no caso, o português. Sempre vai voltar. A questão é, eu vou usar a minha língua materna como um apoio, uma referência, ou como uma muleta? Essa é a questão que a gente tem que ter muito cuidado para não se tornar dependente da tradução. E aí você pode ir adquirindo vocabulário e desenvolvendo a língua através de assimilações. Como? Eu vou explicar para vocês. Olha, já vi algumas carinhas aqui que eu conheço. Obrigada por estarem aqui. Ó, mandem coração para ajudar na entrega da live. Que aí o Instagram entende que é relevante. Podemos trabalhar com assimilação, né? Tem que ficar claro, gente, na nossa cabeça que o objetivo de qualquer língua é comunicação. E o que é a comunicação? É você expressar ideias para que o outro entenda e haja uma troca, né? Um diálogo. Ah, Fernanda, isso é muito óbvio. É muito óbvio, mas entenda como isso, na nossa mente, não é assim tão simples. Por quê? Quando você tem uma ideia, a ideia, ela tá no campo abstrato. E aí, nós, seres humanos, que usamos a linguagem verbal, nós tentamos pegar essa ideia do campo abstrato e trazer para um campo mais concreto, algo mais palpável. Como a gente faz isso, Fernanda? Por exemplo, quando a criança com 5, 6 anos vai para a escola, começa a escrever o nome, começa a aprender, né? Começa a ser alfabetizada, ela não vai simplesmente entender de cara que a letra A é a letra A, né? Você vai ter que ensinar os sons dos alfabetos, você vai mostrar a letra A, você vai fazer assim, ó, M, e aí ela vai entender que o som do M, né, é essa grafia, esse símbolo concreto, essa letra, certo? E aí tem todo um processo, porque a gente não sai de uma letra direto para uma frase. A criança conhece as letras, depois ela começa a fazer as sílabas, para fazer palavras simples. Uma criança de 6 anos não vai escrever borboleta. Ela vai na casa primeiro. Vão ser palavras mais simples e isso vai aumentando. E aí quando a gente pensa numa língua estrangeira, a ideia não é igual, porque aprender uma língua estrangeira não é a mesma coisa que aprender uma língua materna, né? Adquirir a língua materna no lugar no país em que se fala aquela língua. Isso tem que ficar muito claro, porque exige um trabalho muito maior. Então, eu vou falar como a gente pode aprender por assimilações, tá? Já que o processo de estudar inglês num país onde se fala português não é um processo natural, não é. Um bebê aqui que nasce no Brasil, ele se desenvolve, se torna fluente, é capaz de conversar em português com 4, 5 anos, uma criança normal, porque ela é exposta ao português desde que nasceu, o tempo inteiro, todos os dias. Então, é por isso que quando um adulto começa a estudar inglês, é difícil, porque se não houver esforço, não rola, não acontece. Você precisa se esforçar, né? Você precisa criar a sua imersão para
para que o processo, né, evolua. E por isso que é difícil, é por isso que é trabalhoso, é por isso que toma tempo, demanda mesmo, tá? É algo complexo. Então, como é que a gente pode aproveitar para evitarmos a tradução e usarmos a assimilação? Isso não é apenas para quem é de nível iniciante, isso pode ser para qualquer nível, ok? Eu vou dar um exemplo muito simples. Quando eu falo, por exemplo, a palavra cat, eu tenho certeza que você aí pensou num gato. Eu tenho certeza que quando você ouviu essa palavra cat, veio na sua mente uma referência de um gato. Pode ser um gato que você tem, pode ser um gato de alguém da sua família. Veio a referência. Bota aqui pra mim se não veio uma referência. Se você não visualizou um gato qualquer. Com certeza. Porque você sabe que a junção desses sons k, t, cat significa gato. E aí você imediatamente pensa num animalzinho. Você não precisa... quando você escuta cat, que é uma palavra que é recorrente, é uma palavra comum, é uma palavra simples, cat, você não precisa pensar, cat significa gato. Você não precisa traduzir esta palavra, porque esta palavra já faz parte da sua memória lexical. Essa palavra já está no seu cérebro. Porque você já viu essa palavra várias vezes. Assim como outras. Por exemplo, se eu mostrar para você isso aqui, você provavelmente vai saber o nome desse animal. Assim tá bom. Em inglês. Independente da sua idade e do seu nível. Você vai olhar e vai falar dog. Talvez fale com um jeitinho mais brasileiro dog, mas você sabe que é dog. Dog. A junção do d-a-g, dog. Dog. E eu botei ao contrário. Dog. Dog. Porque embora sejam palavras em inglês, elas fazem parte do nosso dia a dia aqui no Brasil. Quantos pet shops tem por aí? A gente chama de pet shop, o nome é em inglês, não se traduziu. E muitas outras coisas do inglês são usadas aqui no Brasil sem a tradução. E aí é fácil da gente fazer a assimilação dessas palavras. Você não precisa pensar que cachorro é dog, porque você sabe que dog é cachorro. Por isso que você sabe inglês sim. Todo mundo sabe alguma coisa de inglês. Todo mundo. Porque nós vivemos num país que usa palavras em inglês no dia a dia. Se você não sabe que dog é cachorro, você sabe que hot dog é um sanduíche, né? Que é o cachorro quente. Provavelmente. Se eu falar hambúrguer, você vai saber que hambúrguer eu tô falando de um outro sanduíche. Que tem a carne, que é o hambúrguer. Tudo isso está no nosso inconsciente. O inglês, ele faz parte do nosso dia a dia, principalmente com a internet, né? Com o uso dos smartphones, com as redes sociais. O inglês está presente o tempo inteiro. Você liga um rádio, mesmo estando no Brasil, tem algumas estações de rádio, ou se você for para o YouTube ou Spotify, não escutar o rádio, com músicas em inglês. Nós consumimos filmes em inglês, seriados em inglês. Então, nós temos constante contato com a língua. E é por isso que você sabe inglês sim. Porque você vê o inglês no seu dia a dia. Agora, você pode dizer que você sabe pouco, mas sabe alguma coisa. Ou você pode dizer, eu não sei o que eu vou fazer e ficar, né, nessa sofrência. Por isso que eu falei no início da aula que
um dos objetivos dessa aula é trabalhar o mindset. Porque aprender uma língua não é apenas estudar palavras, ou ouvir música e tentar entender, ou fazer exercício de gramática. Estudar uma língua é entender que quando eu começo a me envolver nesse processo, o meu cérebro, ele precisa entender que processo é esse. E eu preciso mandar para ele informações de que esse processo é possível. Eu preciso entender como isso vai acontecer para aceitar as minhas frustrações, as minhas dificuldades que vão existir e acontece para todo mundo. Para todo mundo, qualquer pessoa que vai aprender qualquer coisa nova, não necessariamente uma língua, mas qualquer outra coisa, não vai ser super simples no início. Vai exigir um esforço, porque não é natural, né? Vai existir um esforço. E aí, falando nessa questão da assimilação, que eu dei o exemplo do cat e do dog, são palavras super comuns, eu vou dar um outro exemplo de algo que, vamos botar aqui, praticamente todo mundo conhece. Muita gente fala pra mim assim, Fernanda, eu não sei nada, eu só sei o the book is on the table, ou eu só sei o what's your name. Opa, eu só sei o what's your name? Você sabe o que significa what's your name? Não tô falando de tradução não. Você sabe o que significa o conhecimento desse chunk dentro da nossa mente? Não, provavelmente não. Eu vou explicar para vocês aqui com o meu quadro. Vamos lá. Fiz o teste. Ah, vai funcionar. Aqui no meu quadro. Então, vou pegar. Quando a gente pensa na pergunta What's your name? Eu tenho a palavra what. Eu tenho depois, vou botar ela aqui. Ih, não tá pegando. Ui. Agora foi. Agora foi. Caiu assim, erro do percurso, mas tudo bem. Tenho aqui a palavra what, vocês conseguem ver, né? What. Alguém escreveu futebol? Sim, é uma outra palavra que já está no nosso inconsciente. Todo mundo conhece. Se escutar futebol, vai associar com o esporte imediatamente. Is your... Enquanto eu tô botando aqui, vai mandando o coração, gente. Name. Então, quando eu digo que eu só sei what is your name. What is your name? Na verdade, não é só uma frase. Você sabe 4 elementos da língua. Você sabe what, que é uma WH word, que significa o que ou qual. Você sabe um verbo, que é o is, verb to be. Você sabe o pronome your. E você sabe o substantivo name. Então, olha como é uma questão de mindset. Eu posso dizer que eu só sei essa frase, ou eu posso dizer, nossa, eu sei essa frase. E dentro dessa frase tem 4 elementos que eu conheço. E que eu consigo identificar a sequência. Porque se alguém falar assim pra você, name your what is, você vai ficar, oh, sorry? Ou se alguém falar assim, what name your is, não vai fazer sentido se você escutar isso. Ou se você estiver fazendo um exercício de colocar as palavras em ordem ou de corrigir sentenças, você vai ver que, opa, não é bem assim. Tem uma sequência, tem uma ordem. E aí que entra, eu fiz um post há um tempo atrás sobre isso. É aí que entra a questão das regras, né? A gramática não é nossa inimiga, a gramática é nossa amiga. Porque ela nos permite
organizar as ideias, organizar as palavras de forma que a comunicação possa acontecer. Porque imagina, se não tivesse regra, eu falaria name is your what? E outra pessoa falaria what name is your? E uma outra pessoa falaria name your what? Cada um ia falar de um jeito e não haveria clareza, não haveria comunicação, troca de informação entre as pessoas. Então aqui a gente tem um exemplo de uma frase super simples, mas que pode me ajudar a pensar em outras frases, em outras perguntas. Então, quando eu penso what is your name, eu posso fazer substituições aqui. Ó, eu posso fazer substituições aqui. Eu posso trocar esse name por um outro substantivo. Por exemplo, se eu sei que você dirige e eu quero saber que carro você tem. Como é que eu vou falar carro em inglês? É outra palavra que está direto por aí. Todo mundo conhece a palavra car. Car. K-E-R. Car. Car. Tem car wash. Tem lugares de carro, oficina e tal, que tem essa palavra em inglês. Aqui no Brasil, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? Vocês provavelmente já viram. Car. Eu posso trocar a palavra car, eu posso trocar a palavra name pela palavra car. Opa, não sei mais uma frase, já sei duas. Eu posso trocar a palavra car pela palavra job. Job. Job, alguns vão pensar no Steve Jobs, mas, por exemplo, job, teacher, I am a teacher. This is my job, teacher. Or another job is mechanic. Mechanic. Dentist. Dentist. Soccer player. Soccer player. These are some jobs. So I can ask you, what is your job? E aí eu tiro car e uso job. What is your job? E aí a gente pode ir explorando essa frase infinitamente, porque, como já dizia Chomsky, um dos maiores linguistas gerativos, né? A língua é gerativa, ela gera. A gente pode ter combinações, diversas combinações, igual quando você pensa em matemática. Dessa frase eu posso ter várias outras frases. E percebam que, ao longo da construção dos exemplos que eu dei aqui, eu trabalhei com associação, porque em um momento eu falei assim, teacher é professora. Eu mostrei a imagem, falei teacher, falei I'm a teacher, this is my job. Percebem como a gente pode entender o contexto pela associação e não pela tradução? É por isso que muitos cursos de inglês, e existe a linha de não usar a língua materna em aula, justamente para que o aluno comece a aprender a fazer associações. Ah, Fernanda, mas isso é muito difícil. No começo, sim, mas eu tenho certeza que não foi tão difícil assim para você, e aí vocês podem comentar aqui para mim, me dando um feedback sobre isso, quando eu mostrei as imagens e falei cada job, ou quando eu falei car, foi tão difícil assim? Você teve que se esforçar tanto assim? Precisa mesmo traduzir essas palavras que são mais comuns, que fazem parte do nosso cotidiano, que estão nas mídias, que estão na internet? É tão difícil dessa forma? Estou falando de palavras mais simples.
Porque é assim que a gente começa. A gente não vai sair de um P, por exemplo, que é a letra P, né, o som do P, para um discurso TED Talk, sabe? Você aprende o P, aí você aprende um pet, e aí você fala I love pets, I have a pet, or I used to have a pet, talking about the past, or I think I will have a pet. Do you have a pet? A gente vai aumentando o nosso repertório e fazendo as frases ficarem um pouco mais complexas aos poucos. Porque, como eu fui mostrando as palavras para vocês não viram aqui, mas eu tenho uma basket que eu trouxe para ilustrar. Imagina que essa basket é a nossa mente, ok? E aí a gente tá lá na gavetinha, na parte da mente, que a gente tem a nossa capacidade inata de comunicação, né, de linguagem, que é um outro conceito do Chomsky, que a língua é inata, a gente nasce com a capacidade, a gente nasce com a competência de entender uma língua e produzi-la, desempenhá-la. Nós seres humanos, nascemos com essa competência. E aí, você imagina que essa basket aqui, ela já está lotada de português, que é a nossa língua. A nossa mente, ela sabe que um verbo é uma ação. Você usa verbos no seu discurso todos os dias em português. Você pode não saber o que é uma oração subordinada, coordenada, não sei o que lá. Você não precisa saber isso, mas você sabe usar, se for necessário. Quando você está se comunicando, ou se você precisar escrever alguma coisa mais formal, pode tomar um tempinho, mas você sabe fazer isso, porque é a sua língua. É por isso que a nossa língua materna, o português, não é nossa inimiga, é para ser nossa aliada. Porque o nosso cérebro sabe como funciona esse sistema linguístico. E o inglês é um outro sistema linguístico. Então, aqui na minha basket, que já tem toda a estrutura da língua portuguesa, conforme eu for estudando e aprendendo inglês, eu vou adicionando mais e mais e mais palavras e conhecimento. Então, eu aprendi que eu já sei o que é o cat, eu já sei o que é o dog, what's your name? A Fernanda já me mostrou que eu posso desenvolver cada vez mais. E eu vou input, eu vou recebendo igual um bebê que vai recebendo, que quase não fala. Aí dá aquela ansiedade no aluno, né, de eu sei, mas eu não consigo falar. Calma. Qual foi a pergunta que eu te fiz? Às vezes eu faço uma pergunta simples e o aluno quer contar uma história. Não é ainda o momento de contar uma história. Você vai contar a história. Uma coisa de cada vez. O que você consegue contar da história agora? É uma frase? É uma frase. Você conseguiu me contar uma frase. Você conseguiu transformar ideias, lembra do campo abstrato, em algo mais concreto, em algo mais palpável, em que eu possa dizer, te orientar o que tá legal, se é alguma questão de pronúncia, e em cima daquilo ir trabalhando outras coisas que vão desenvolver as suas necessidades, certo? Porque lembrando que o objetivo da língua é comunicação. Então, muito cuidado quando você estiver estudando por conta própria, vendo vídeos no YouTube, com chamadas de não fale assim, não fale assado, fale como um nativo. Vamos limpar nossa mente disso. Lembra o título da aula? Você sabe inglês, sim. Você sabe inglês, sim. O inglês está enraizado na cultura do Brasil. Ponto. Nós temos contato com o inglês, mesmo que você não queira e não goste. Se você trabalha em multinacional, então,
É um tal de amanhã tem um meeting, vamos fazer um briefing, temos que fazer um brainstorming. É um monte de palavra em inglês que é usada para coisas que têm o nome em português, mas as pessoas não usam. As pessoas não falam, vamos marcar uma reunião. As pessoas falam, vamos marcar um meeting para discutir, não sei o que, eu vou te dar um feedback, né, um feedback. Quem trabalha em multinacional, então, mais ainda está em contato com o inglês. E aí, você vai se lamentar, reclamar, que ai, que saco, o mundo é assim. A língua de negócios, business language, é English. Acabei de ler aqui a Renata, lembrei. A língua do céu, né, que ela é comissária, é inglês. Você pode viajar para qualquer lugar do mundo. Você vai ouvir inglês. Você vai ler inglês no aeroporto. Então, você gostando ou não, é a língua de comunicação mundial. Hoje, mais pessoas falam inglês como uma língua estrangeira do que como uma língua materna. O que é maravilhoso. E é mais um motivo para a gente se desprender da ideia do fale como nativo, fale isso, fale aquilo, blá blá blá. Fale como você, porque você sabe inglês sim. Você sabe inglês sim. Mas você precisa ter isso na sua mente. Nossa mente, ela é programada. É como atividade física. Eu duvido que alguém acorde 5, 6 da manhã, principalmente no inverno, nos dias mais frios, acorda e, ai, que legal, eu vou pra academia malhar. Ai, que legal, eu vou correr. Não, o corpo quer ficar na cama. A mente quer facilidade. Qual é a sua motivação para ir correr? Você não tem que caçar? Antigamente, né? Muito antigamente, se for na história da civilização, tinha que caçar, tinha que fazer um monte de coisa. Não precisa. A gente não precisa nem subir escada porque inventamos o elevador. A gente não precisa nem levantar da cama para desligar a TV porque tem um controle remoto. O ser humano está sempre buscando o mínimo esforço de tudo. O tempo todo. E é por isso que demanda tempo, energia e esforço você se desenvolver numa língua estrangeira. Não é só pagar o curso, você pode pagar o melhor curso, o melhor professor, pode até fazer um intercâmbio. Se você fizer um intercâmbio então com um brasileiro, furada. Falo por experiência, porque eu viajei com 11 professores de inglês quando eu fui para Inglaterra. E eu fugia deles, porque senão eu ia falar português o dia inteiro. E o objetivo não era esse, né? O objetivo era aproveitar a viagem, aprender e desenvolver a minha fluência cada vez mais. E aí, essa questão da fluência, vai ter uma aula que eu vou falar só disso, mas rapidamente falando, a fluência, gente, não é você falar o inglês sem nenhum defeito ou falar rápido, super rápido, tá? A fluência é você fluir, né, num diálogo. Seja ele um diálogo em que, por exemplo, numa imigração, no aeroporto, você viajando, e você ser capaz de responder eu só sei what's your name, mas muita gente, né, freeze, não consegue nem levar isso, né, explicar o que vai fazer no lugar, quanto tempo vai ficar. Quando você consegue fazer isso fluir, isso é uma grande conquista. Cada palavra que entra aqui no basket, na nossa mente, é uma conquista. É uma conquista. Você podia estar vendo algum seriado, mas você está aqui me assistindo, me ouvindo. Porque no fundo, você tem a vontade de aprender alguma coisa nessa aula. Porque você tem a vontade de ver o seu inglês se desenvolver. Mas aí é preciso que, antes da gente pensar em toda a estrutura, em todas as regras e tudo que eu já falei, trabalhar a nossa
mente. Entender que a nossa mente, ela é preguiçosa, ela leva um tempo em que eu preciso doutriná-la a fazer associações, eu preciso doutriná-la a entender que eu vou conseguir, que eu vou falar inglês. Eu preciso me visualizar falando inglês. Eu me visualizei dando essa aula, eu me visualizo dando as minhas aulas todos os dias. Quando eu penso na aula, eu começo a pensar. Às vezes eu até falo. Eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, e eu vou explicando. Eu preciso me visualizar. Isso traz confiança. Você está antecipando. Você está preparando a sua mente para aquilo. Isso traz confiança. A gente precisa ter confiança para poder se desenvolver. Como é que você quer aprender uma coisa se você começa dizendo que não consegue? Ou que é difícil, ou que é chato, que eu não gosto. Que eu só tô aqui porque minha mãe mandou, porque meu chefe mandou, porque sei lá quem mandou. Não tem como funcionar, né? Precisamos ter um mindset de que eu sei inglês sim. Eu consigo aprender inglês sim. O meu inglês hoje pode não ser o que eu quero, mas é melhor do que era. E amanhã vai ser melhor do que é agora. Daqui a um mês vai ser melhor do que foi mês passado. E assim, na construção do conhecimento, através de associação, através de repetição, através de... voltando aqui, ó, no What's Your Job, né? Quantas outras frases, ó, homework, quantas outras frases eu posso criar em cima disso aqui? Eu dei o exemplo substituindo o noun, que é o substantivo. What is your... que a primeira palavra era name, eu troquei para car, depois eu troquei para job. Mas eu posso trocar o verbo. Eu posso sair do singular e para o plural, ao invés de falar is, usar are. What are your names? Or what are your jobs? Oh, I have more than one job. Really, Fernanda? What are your jobs? I am a teacher and I'm also a writer. I have 2 jobs. Plural. Eu posso deixar o is mesmo e trocar o pronome. Ao invés de falar what is your job, eu posso dizer what's her job, se eu estiver falando da minha mãe. Se você perguntar da minha mãe, what's her job? My mom is a teacher. Just like me. What a coincidence, right? The apple doesn't fall far from the tree. Eu posso trocar o your por his. Eu posso trocar por their. E aí eu vou trocar o verbo aqui também, porque their é they, né? É o pronome referente a they, é plural. What are their jobs? What are their names? Cara, dá pra criar um monte de frase. Entende? Maximize your opportunities of learning. Maximize. Tudo que a gente aprende, uma palavra, pode te levar a muitas outras. Então, quando você não conhece a palavra, não sei o que é job, vai no dicionário em inglês, lê a definição em inglês. Entendi nada. Lê o exemplo. Já entendi alguma coisa. Lê o outro exemplo. De uma palavra, às vezes, eu estudo em cima de uma palavra. Às vezes eu leio uma notícia aqui no Explorar, veio uma palavra que eu não conheço, vou no dicionário, leio aquela palavra, aí eu leio a definição, eu leio os exemplos, eu penso quais são as collocations, quais são as outras palavras que combinam com essa palavra. Pô, legal, aí vai vendo. De uma palavra você pode aprender várias outras. Porque a questão não é aprender a tradução, é aprender o que ela significa, como eu vou usá-la e em qual contexto eu vou usá-la. Para você não aprender uma palavra formal e soltar numa conversa informal. Ou o contrário, você aprender uma palavra, uma expressão super informal e botar no e-mail para um dos diretores lá dos Estados Unidos da sua empresa. Então, isso tem que estar claro. Olhei a palavra nova. Significado.
como usá-la, com que usá-la e qual contexto. Beleza? Você sabe inglês sim. Alguém tem alguma pergunta? Pode mandar aqui. Eu vou encerrar a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisa e ao longo da semana possam repetir essa afirmação, porque eu vou repetir com os meus alunos. Você sabe inglês sim. Nós conseguimos aprender sim. Não precisa morar fora. Eu aprendi inglês no Brasil. Eu estudei em curso de inglês. Eu fiz faculdade aqui no Brasil. Quando eu tive a minha experiência fora, eu já era fluente, já era professora. E eu conheço muitos professores, muitas pessoas e tenho muitos alunos que aprenderam e desenvolveram inglês aqui, sem precisar ir para fora, né? Porque ir para fora não é sinônimo de alcançar fluência ou se desenvolver. Obrigada, thank you, no questions. Great, guys, thank you so much. Semana que vem estaremos aqui de volta. Vamos conversar mais um pouquinho de mindset, mas também vai ter alguns inputs, né, como já teve hoje. E o tema da próxima aula vai ser organizando a rotina. Tá bom, Fernando, entendi tudo que você falou, concordo, é isso aí, vou acreditar, eu sei inglês sim, vou aprender. Como eu me organizo? Tem um monte de canal no YouTube, tem um monte de podcast, tem um monte de livro, tem um monte de coisa, eu não sei, é tanta coisa que eu não sei por onde eu começo. Eu estudo sozinha? Eu compro um curso online? Eu vou para uma aula particular? Eu vou para um curso presencial? O que eu faço? Tem tanta coisa que fica todo mundo perdido. Então, no próximo domingo, mesmo bate-horário, 19 horas, nós vamos falar sobre organização da rotina para incluir o inglês no seu dia a dia, de forma que você consiga desenvolver a sua fluência, o seu conhecimento de forma eficiente, prática e leve. Não precisa ser torturoso. Torturing. It doesn't need to be like that. It doesn't. Não precisa ser uma tortura. Pode ser algo leve e prazeroso. Depende de como você vai enxergar isso. Qual é o seu mindset, né? Então, thank you so much. Vejo vocês na próxima aula. E qualquer dúvida, comentário, pode me mandar uma mensagem, ok? Bye, bye!